Olá, gostaria hoje a gente começar efetivamente a abordar alguns tópicos específicos da disciplina, da primeira disciplina do curso, então, né? Democratização de acesso, currículo e qualidade do ensino e educação básica. Vocês já viram que essa disciplina está dividida em 4 tópicos e hoje a gente vai abordar então o primeiro tópico, né? Educação básica no Brasil nas últimas décadas, avanços e desafios. Uma parte dessa apresentação vamos dizer assim, a gente dá uma olhada em alguns dados que estão colocados no texto que vocês também têm acesso. E a ideia mais geral aqui é a gente ter uma primeira noção de como anda a educação no Brasil, principalmente a educação básica, e a educação, não estamos envolvendo aqui a educação superior, né? E se a gente fosse resumir, a gente olha os últimos dados que saem, quer dizer, saíram no meio do ano, desse ano, alguns dados sobre avaliações, tanto no estado de São Paulo como no Brasil como um todo, e essas avaliações, elas no fundo nos trazem 2 mensagens ao mesmo tempo, certo? Quer dizer, uma primeira mensagem que a gente vai ver, quer dizer, que no fundo a educação brasileira ela está progredindo, está andando, talvez num ritmo que não fosse o ideal, certo? Muita gente gostaria que as coisas melhorassem mais rapidamente. E o segundo dado, associado ao primeiro, é que, na verdade, nós estamos ainda em patamares muito insuficientes, né? Então, no fundo, a gente tem essa ideia, quer dizer, a gente está melhorando, mas a gente ainda está muito ruim, certo? Quer dizer, eu acho que essa é um pouco a resposta primeira a essa contextualização inicial, quer dizer, como é que está a educação básica. Efetivamente, nas últimas décadas, houve importantes avanços, houve grandes ganhos que a gente alcançou, certo? O trabalho aí de todo mundo, certo? Mas a gente ainda está em patamares, principalmente em alguns aspectos, principalmente a qualidade, bastante insuficientes. Então era isso que eu queria um pouco, com alguns dados aqui, rapidamente ilustrar para vocês, certo? O dado mais comum que a gente tem, certo, para avaliar a educação é o dado quantitativo, onde todos os países, de alguma maneira, têm esse dado, que a gente compara com alguma facilidade. É um dado, quer dizer, quantos anos de estudo, em média, a população tem, a população de mais de 15 anos tem, né? E a gente vê, quer dizer, que por esse gráfico, tá certo, que houve um grande aumento nas últimas 2 décadas, vamos dizer assim, né? A gente sai aí de um número muito próximo de 5 e hoje a gente está no número acima de 7, quase 8, certo? Quer dizer, indo em direção a 8. Então houve um avanço no número de anos de estudo da população, mas a gente ainda está abaixo do mínimo, do que era mínimo obrigatório na legislação até o ano passado, né? Houve uma mudança na legislação que estendeu esse mínimo obrigatório, né? Mas a legislação anterior, imaginava-se que as pessoas tinham que ter no mínimo 8 anos, tinham que ir na escola no mínimo durante 8 anos. E a média da população, é óbvio que isso traz uma população mais antiga, certo? Quer dizer, a gente está ainda abaixo. Apesar de ter melhorado, a melhora no Brasil todo, certo? Tem diferenças regionais importantes, né? Mas a gente está caminhando, mas ainda está abaixo, pelo menos do obrigatório. Se a gente olhar aqui esse conjunto de dados que parece um pouco confuso, mas se a gente olhar esses dados aqui, eles estão divididos aí por onde as pessoas estão, o sexo, cor, faixas etárias. Você pode ver também que a gente tem diferenças importantes no país, né? Então, se a gente compara a população urbana nas regiões metropolitanas, certo? Quer dizer, com a população rural, a gente vê que você tem uma diferença aí de 4 anos de estudo, em média, para essa população. Ou seja, a população urbana ela tem em torno de 4 anos de estudo, né? A população rural, em torno de 4 anos e meio de estudo, e a população das metrópoles tem 8 anos e meio. Então você tem diferenças importantes, a mesma coisa se a gente levar em consideração raças, cores, e se a gente levar em consideração as faixas etárias, a gente vê que as faixas etárias da idade do pessoal acima de 40 anos tem um volume, uma quantidade bem menor, né, de anos de estudos, né? Se a gente olha também aí pelo lado de renda, que é um lado importante, né, a gente percebe que, tomando o Brasil como um todo, quer dizer, a população, assim, os 20% mais pobres dessa população tem em torno aí de 5 anos em média de estudos.
né? Enquanto que os 20% mais ricos da população passam a ter já 10 anos de estudo, quer dizer, o dobro de anos de estudo da população mais rica em relação à população mais carente, né? Se a gente fizer outros cruzamentos, comparar a população mais rica urbana, a população mais pobre rural, você vê também grandes diferenças, ou seja, há uma progressão, há uma melhoria, ela é insuficiente e temos grandes diferenças dentro do país se a gente segmentar a população de uma maneira geral. Né? Muito associado a essa questão, né, e está a ideia do analfabetismo. O analfabetismo também cai no Brasil, cai de maneira importante. Hoje a gente deve ter alguma coisa em torno de 10% da população considerada analfabeto, aqui um analfabeto numa situação bem simples aqui, não chega a ser o analfabetismo funcional, ou seja, a gente tem em torno de 14 milhões de pessoas com sérios problemas de alfabetização. Esse número tem melhorado, certo? Mas também é um número ainda insuficiente, né? E no período mais recente a melhora é cada vez mais difícil, certo? Porque esse analfabetismo está muito concentrado, vamos dizer assim, nas populações rurais e principalmente nas populações de uma faixa etária mais avançada, a população de mais de 40 anos, né, onde essa questão é mais importante, né? Então também temos diferenças importantes do ponto de vista etário, do ponto de vista racial, certo? Na questão aí do analfabetismo, né? Se a gente for um pouco mais exigente, vamos dizer assim, olhar aí um pouco quanto da nossa população tem ensino médio, certo? Fez o atual ensino médio, certo? Quer dizer, e a gente poder aí comparar um pouco com o resto do mundo para a gente ter uma ideia, né? Quer dizer, essa tabela ela tem dados de vários países e o que a gente está mostrando? Que a população entre 25 e 64 anos brasileira, um terço, um pouco menos de um terço, 30% dela tem ensino médio. Se você comparar com os outros países que estão aqui, certo? Quer dizer, não é um número muito grande, certo? É um número baixo, certo? Quer dizer, a gente está aqui um pouco parecido com o México, com Portugal, etc., certo? Mas muito abaixo de vários países desenvolvidos, etc., né? Um outro dado que chama atenção, quer dizer, se você pega essa população de 25 a 64 anos, um terço dela tem ensino médio, se eu divido essa população por faixas etárias, eu tenho uma ideia da evolução disso. Então, se eu pego a população entre 55 e 64 anos que tem ensino médio, eu vou ver que um pouco mais de 10% teve. Então, há 30 anos atrás, vamos dizer assim, só 10% da população fez ensino médio, certo? Se eu pego a população mais jovem, vamos dizer assim, o pessoal de 25 a 34 anos, eu tenho 38% dessa população fez ensino médio. Ou seja, de novo, a ideia de que o Brasil melhorou no período recente é uma melhora importante, né? Do ponto de vista da melhora, aí o Brasil está melhor, vamos dizer assim, é uma das melhores melhoras se você comparar com esses países. É óbvio que também alguns países não tinham nem que melhorar, certo? Porque já tinham um grande contingente de pessoas de ensino médio. Agora, você vê o esforço de alguns países. Quer dizer, um país importante aqui nesse gráfico é a Coreia do Sul. Quer dizer, essa melhoria é impressionante. Ela tinha aí alguma coisa como um terço da população tinha ensino médio há 30 anos atrás, e hoje praticamente toda a população, mais de 2/3 da população coreana, hoje tem ensino médio, então tem um esforço bastante grande, certo? A mesma coisa acontece aí em outros países. Ou seja, de novo, nós temos uma melhoria, nós ainda temos resultados aquém do resto do mundo, certo? Essa melhoria foi importante no Brasil, mas talvez tenha exemplos internacionais onde a melhoria é mais forte do que aqui, né? Olhando agora as coisas de uma outra forma, certo? Quer dizer, é um tema aqui que a gente vai tratar muito no próximo tópico, certo? Mas uma coisa que salta aos olhos nos últimos anos é o fato, quer dizer, das crianças estarem na escola, né? Então você tem praticamente hoje 98% das crianças entre 7 e 14 anos que estão na escola. Podem estar na idade, numa série errada em relação ao que deveria estar, mas eu tenho 98% das crianças na escola. Ou seja, eu completei o processo de acesso das pessoas, das crianças à escola, né? Se eu for para as faixas etárias um pouco mais baixas, as crianças com menos de 6 anos, eu vejo também que está melhorando bastante, entre 4 a 6 anos está crescendo essas faixas, né? E se eu vou nas faixas posteriores, eu começo a ver um outro problema no Brasil. Quer dizer, as pessoas vão na escola, mas vão abandonando a escola à medida que o tempo vai passando, né? Isso a gente pode ver claramente aqui nesse outro gráfico, certo? Aonde, quer dizer, a população com idade, vamos dizer assim, entre aí 7 e 12 anos,
praticamente todo mundo na escola, certo? Independente das regiões, etc. A partir dos 12, 13 anos, começa a haver uma forte evasão no processo educacional. Né? Ou seja, antigamente o problema era, será que tem escola para todo mundo? Precisa aumentar o número de escolas, de professores, as pessoas têm que ir para a escola. Né? Agora, essa parte, quer dizer, em parte está resolvida principalmente no que tange o ensino fundamental de 7 a 12 anos, a 14 anos antes, certo? Agora é de 6, certo? Então, a ideia de ter escola para todos, quer dizer, em parte a gente atingiu. Ainda tem problemas? Tem, quer dizer, agora a gente tem que incluir a educação infantil, inclusive pelas mudanças da Constituição, e a gente tem problemas para frente, certo? Quer dizer, os jovens não ficam na escola. Então, ainda tem problemas de falta de escola no ensino médio, claro, certo? De falta de professores, na medida em que só metade dos jovens que deviam estar no ensino médio estão cursando escola, estão na escola, certo? Quer dizer, e quase metade das pessoas que estão no ensino médio deviam já estar na faculdade, certo? Então, temos problemas bastante grandes. Então, tem problemas aqui, que é uma coisa que a gente vai tratar no próximo tópico, com problemas de eficiência do sistema, ou seja, as crianças até entram na escola, mas elas saem, elas evadem, elas repetem. Então, a eficiência do sistema é um problema sério, que a gente trata no próximo tópico, certo? E uma outra questão importante é a qualidade, né? Então, há um tempo atrás, o problema era ter escolas, certo? Hoje, talvez esse problema, em parte, está superado, principalmente por uma determinada faixa etária. Ainda temos que trabalhar nesse assunto, certo? Mas o grosso está resolvido. Né? O problema agora, então, como eu disse, a eficiência do sistema, quer dizer, esse troço andar, os fluxos andarem mais ou menos bem, e qual é a qualidade da aprendizagem dos nossos alunos, talvez seja o tópico que mais chama a atenção. Então, em relação a isso, o que a gente tem, certo? Quer dizer, um drama sempre no Brasil é quando a gente pega os dados de avaliações, né? Então, o PISA é uma avaliação internacional que tem aí, principalmente os países desenvolvidos, talvez seja até, nós nos compararmos com o país desenvolvido, talvez não seja o melhor, tá certo? Mas, quer dizer, é uma referência que nós temos. Né? E a cada 3 anos saem os resultados do PISA, e nós estamos sempre na parte de baixo desse ranking, vamos chamar assim, do PISA. Né? Então, o PISA é feito desde 2000, 2003, 2006, 2009, os resultados de 2009 devem sair ainda durante o nosso curso, no final desse ano. Tá? Mas se a gente pega os resultados de 2006, tá certo? Que estão no gráfico aqui, quer dizer, aqui para a leitura, né? A gente vê que a gente está bastante abaixo, vamos dizer assim, da média dos países da OCDE, e mesmo se comparar com países não OCDE, se comparar com o Chile, tá certo? Se comparar com outros países de alguma maneira semelhante a gente, vamos dizer assim, talvez ainda tenha bastante a fazer, certo? Quer dizer, no texto de vocês tem os outros dados, além de leitura, tem matemática, tem ciências, certo? Mas esses dados internacionais mostram um pouco esse problema de qualidade. Né? É um problema sério de qualidade. Se a gente pegar, por exemplo, então, os dados, dividir os alunos, certo? A gente vê que o Brasil tem um contingente importante de alunos que fazem o teste que ficam em níveis muito baixos de aprendizagem, níveis abaixo do nível 1 ou no próprio nível 1, certo? E o que quer dizer isso, certo? Quer dizer que esses alunos, certo? Desculpa, eles, em ciências, por exemplo, eles confundem muito as informações, certo? Eles tratam informações, opiniões como se fossem fatos, eles tratam, não são capazes de fazer diagnósticos a partir de informações científicas, enfim, tem uma série, todas as informações de avaliações têm uma série de implicações do ponto de vista do grau de aprendizagem dos nossos alunos. Então, aqui no PISA são alunos de 15 anos que fazem o exame, né? Então, a gente tem aí problemas bastante sérios em termos da aprendizagem, da forma como se usa informações científicas por parte desses alunos, etc. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é uma coisa importante, certo? Quer dizer, se a gente pegar a média dos nossos alunos, distribuir essa média, certo? Se a gente compara o Brasil com o resto do mundo, a gente percebe que não é um problema localizado, certo? Ou seja, se a gente tivesse um problema, olha, são os alunos pobres da região Nordeste que puxam a média do Brasil para baixo. Né? Então, se isso fosse verdade, gráficos como esse deviam mostrar, vamos dizer assim, a forma mais de camelos ou de dromedários ou coisa parecida com isso, certo? E o que a gente vê
é que toda a curva do Brasil está deslocada para trás, ou seja, mesmo os nossos melhores alunos são piores do que os melhores alunos da OCDE ou de países como o México, que também é membro da OCDE, etc. Então, não é um problema, quer dizer, porque um certo grupo de pessoas tem dificuldade e aí a gente puxa a média para baixo. É toda a média do Brasil, ou seja, a educação brasileira tem que avançar como um todo, desde o melhor aluno até o que tem mais dificuldade. Quer dizer, você tem que empurrar essa corcova aqui, quer dizer, inteira para frente, certo? E não, vamos dizer assim, tirar um pedaço, fazer um trabalho em cima de um grupo. É óbvio, quer dizer, que seria melhor pegar o pessoal de trás e empurrá-los mais fortemente que o pessoal da frente, certo? Mas, de uma maneira geral, o problema da educação brasileira é geral, é generalizado, vamos dizer assim, do ponto de vista da qualidade dos resultados das avaliações, né? Agora, a gente pode olhar também isso, como é que está avançando isso ao longo do tempo, certo? Então, aqui a gente pega as avaliações internas do Brasil, que fizeram ao longo do tempo, né? Então, é isso que talvez dá um alento importante para a gente. A gente teve problemas com a avaliação, com os resultados da avaliação. Teve uma época onde os dados pioraram muito no Brasil, mais ou menos no mesmo momento que você estava botando as pessoas na escola, os dados de qualidade estavam piorando. E no período mais recente, a gente aparentemente tem uma melhora sistemática dos resultados. Nesse gráfico, a gente está com a quarta série, certo? Ou quinto ano, certo? Em língua portuguesa, você vê que você tem uma progressão boa, certo? Quer dizer, esse 184, que é um número, enfim, que tem uma tradução pedagógica, a gente, nos módulos mais para frente, vai trabalhar melhor esses números, mas ainda é um número insuficiente, né? A maior parte das pessoas gostaria que a gente tivesse com um número acima de 200, acima de 210, etc., né? Então, quer dizer, estamos caminhando novamente bem, mas ainda estamos aquém daquilo que a gente precisa, do que precisa acontecer. E também a gente tem aqui, se a gente olhar os dados por estado ou por região, a gente vê que existem diferenças claras, né? Quer dizer, essa primeira parte do gráfico aqui, que envolve as regiões norte e nordeste, tem médias claramente inferiores às médias da região sul-sudeste, certo? Sul-sudeste e centro-oeste. Então, tem diferenças regionais importantes, novamente, então sempre o mesmo ponto, certo? Melhorando, insuficiente e com diferenças, certo? Se pegar matemática aqui também você tem um avanço importante, mas quando a gente olha os dados do final do ensino fundamental, na oitava série, nono ano atualmente, certo? A gente vê que também começamos uma progressão, né? Mas ela é muito menos pronunciada, certo? Talvez, quer dizer, a gente ainda tenha que ter um pouco mais de tempo para ter certeza que a qualidade no final do ensino fundamental também esteja progredindo, assim como no ensino médio, certo? Onde o crescimento é bem menos pronunciado, a melhoria é menos pronunciada, mas, quer dizer, pelo menos a curva aparentemente se inverteu, certo? Então, os resultados no início do ensino fundamental são bem mais alentadores, aparentemente as coisas estão melhorando de novo, talvez num ritmo não tão forte como gostaríamos, né? E a melhoria está começando a aparecer no final do ensino fundamental e no ensino médio, ainda a se confirmar nas próximas avaliações, e com certeza essa melhoria é bastante ainda insuficiente. Então, quer dizer, se a gente olhar também no ensino médio, também a gente vê diferenças regionais importantes, né? Então, de novo, aqui a gente tem mais ou menos o mesmo padrão, então, do ponto de vista também de qualidade, além das questões de acesso, né? Uma qualidade, principalmente medidas em termos de comparações internacionais, que está aquém das médias dos países desenvolvidos e mesmo de países em desenvolvimento mais próximos da gente, certo? Quer dizer, então a gente tem claramente que resolver e que atacar esse problema relativo à aprendizagem dos nossos alunos, né? E agora, por outro lado, a gente tem aí um dado positivo, que é o fato de que esses dados aparentemente estão melhorando, né? Temos que aguardar aí o resultado do PISA do ano passado, certo? Que deve sair no final desse ano, que é onde talvez a gente tenha boas notícias ali, né? De novo, boas notícias no sentido que estão melhorando, mas ainda mais notícias no sentido que ainda não estamos em padrões razoáveis, né? Então, acho que esse é um pouco a ideia geral, vamos dizer assim, desse primeiro tópico, certo? Quer dizer, dessa primeira visão sobre a educação no Brasil atualmente. O que eu gostaria que vocês
fizessem, certo? Além de ler o material, começassem a ler esse material, esse boletim de educação feito pelo PREAL, junto com a Fundação Lema, né? Principalmente o item 1 e 4, na próxima semana o 2 e o 3, certo? É uma avaliação que foi feita aí por várias pessoas sobre a situação atual do Brasil, né? Vocês têm uma série de perguntas também a responder, certo? E a última coisa que eu queria que vocês fizessem um pouco também é levantar um pouco de informações, mais ou menos nos mesmos termos, sobre a situação do Estado, em particular de São Paulo, né? E a partir desse levantamento de informações e dessas leituras, no final da semana vocês entrassem aí no fórum, quer dizer, e passassem a fazer um trabalho de construção coletiva de um texto, respondendo justamente à questão de como São Paulo se encaixa nesse grande cenário. É isso por hora.